Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero abordar um tema aqui tem inúmeros textos na Bíblia que falam sobre isso, mas é muito pouco pregado e ensinado, né, que é sobre a pintura, né? E o objetivo é o estudo, o esclarecimento, não é crítica ou qualquer outra, né, criar contenda ou controvérsia, né? Mas o que você possa ouvir essa palavra e meditar, né? Aqui em 2 Reis 9:30, que fala sobre a morte de Jezabel, nós sabemos que Jezabel era uma rainha estrangeira, idólatra, levou junto com seu esposo Acabe a nação inteira de Israel à idolatria, tendo 850 sacerdotes do poste ídolo, feiticeiros ao seu serviço ali, né? Levando Elias a confrontá-los, né, conforme nós conhecemos a palavra. Mas vamos nos ater aqui à questão da pintura, né, que diz aqui, segundo Reis 9:30, depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Então, com a clara intenção de seduzir Jeú, Jezabel pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a cabeça. Mas ela foi arremessada da sacada e terminou sendo morta, né? Não adiantou a sua estratégia ali. Mas claramente a Bíblia mostra esse objetivo da pintura, né? Até porque lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, o Senhor Deus avaliou e viu que era muito bom. Então, algo que é muito bom, não é difícil melhorar, né? Mas lá no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, glórias a Deus, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, e o verso 20, que nos diz assim: carta à igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, entendemos que a rainha Jezabel morreu lá no passado, antes de Cristo, lá no Velho Testamento, na época de Jeú, de Elias, mas o espírito de Jezabel continuava agindo no Novo Testamento, que é na igreja de Tiatira, usando, a Bíblia não diz que mulher aqui, né, mas uma que se dizia profetisa, mas ensinava o povo, enganava o povo de Deus. Os meus servos, diz a Bíblia, ensinar e enganar os meus servos. Por isso que estamos meditando essa palavra, né, irmãos? Para se prostituir e comer dos sacrifícios da idolatria. Então vejam que esse espírito, ele não morreu, ele perdura e ele quer exercer o ensino na igreja, né? Que claramente mostra a palavra que quer profetizar, esse espírito quer, né, profetizar e ensinar na igreja, mas na verdade engana. Ou seja, são agentes de Satanás infiltrados nas igrejas para enganar o povo de Deus. A Bíblia é farta quanto a essa questão de pinturas, né? Por exemplo, aqui em Ezequiel, capítulo 23, versículo 40, onde nos diz assim: e mais ainda mandaram vir alguns homens de longe, aos quais foram enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites. Então a Bíblia mostra claramente que o objetivo da pintura é por amor de alguém, né? Para atrair o amor, para atrair a atenção, para se mostrar mais bela, né? Ou mais atrativa do que realmente é. Então está claramente vinculado à questão da vaidade, né? E aqui em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, que nos diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto,
com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então vejam, irmãos, que a Bíblia recomenda a mulher se vestir com traje honesto. Honestidade quer dizer o quê? Mostrar, né, uma honestidade, a realidade, não algo, né, maquiado. A própria palavra maquiagem, né, já quer dizer uma adulteração da realidade, né? Se nós falar que uma empresa divulgou dados, né, maquiados, quer dizer dados adulterados, né? Uma mulher que usa maquiagem também ela está alterando aquilo que Deus criou e viu que era muito bom. Então não estou aqui para criar polêmica, mas aquelas mulheres que professam servir a Deus, procurem orar a Deus, porque muitas irmãs que a gente conheceu, que outrora não usavam, né, de pinturas, infelizmente hoje têm utilizado dessa artimanha do diabo. E isso, a palavra está repleta de textos aqui que condena, né? Condena claramente, né? Jezabel se pintou, o espírito dela continua atuando nas igrejas, em algumas igrejas, como está lá em Apocalipse, né? Lá em Ezequiel 23, lemos que por amor daqueles homens que vieram, né, se lavaram e se coloriram ao redor dos olhos, ou seja, claramente uma atitude que visa atrair, né, os olhares, a admiração, a cobiça, né, principalmente masculina. Então, a Bíblia é claro quanto a isso, aqui diz, né, que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Então a Bíblia claramente fala das pinturas e nós que conhecemos a palavra do Senhor precisamos ensinar. A decisão de quem vai obedecer ou não é de cada um com Deus, mas não poderá dizer, não está na Bíblia. Está na Bíblia, tem vários textos que falam sobre isso. Mas eu não sabia. Está na Bíblia, a palavra de Deus é bem clara. Vamos fazer uma oração que Deus venha iluminar vidas, venha esclarecer, né, no tocante a esse assunto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos especificamente, Senhor, por essa questão das pinturas, que a sua palavra, em vários textos, orienta, ensina, Senhor, que não deve ser as mulheres usar desse artifício, e aquelas que se utilizaram disso na Bíblia foi para objetivos pouco elogiáveis, né? Para objetivos malignos, e, portanto, não deve ser utilizado por servos de Deus. Abençoa as irmãs, Senhor, em geral, da sabedoria, da graça, para elas se aceitarem do jeito que o Senhor as fez. Ó Deus, usarem de sabedoria, saber administrar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, sem ter que utilizar-se de artifícios, de mecanismos artificiais para modificar aquilo que o Senhor fez. Ó Deus, abençoa cada vida, abençoa as irmãs, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.